Na entrevista para a CBN também, o Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central, dizendo que ele tem lado político e trabalha para prejudicar o país e que a taxa Selic é a única coisa desajustada que existe no país no momento. Nós só temos uma coisa desajustada no Brasil nesse instante, é o comportamento do Banco Central. Essa é uma coisa desajustada. Um presidente do Banco Central que não demonstra nenhuma capacidade de autonomia, que tem lado político e que, na minha opinião, trabalha muito mais para prejudicar o país do que para ajudar o país, não tem explicação a taxa de juros do jeito que está. Vocês acham que foi mal o Lula? Eu não sei. Eu sabe o que eu acho? Que é uma tolerância excessiva com o Campos Neto. Não entro aqui no mérito sobre taxa de juros, que eu não sou qualificado para isso. Mas acho primeiro que o presidente da República tem o direito de criticar a política econômica do Banco Central. Ele pode criticar, enfim, é o direito dele falar. Agora, vamos imaginar a seguinte situação. Que o Lula tivesse indicado o Joãozinho da Silva para presidência do Banco Central. E esse Joãozinho da Silva fosse um economista que foi votar em 2022 com a camisa do PT, fosse um economista que participasse do grupo de WhatsApp, ministros do Lula, fosse um economista que participasse de um evento na Assembleia Legislativa da Bahia, para citar um estado aqui governado pelo PT, fosse homenageado por um parlamentar que foi ativo no processo de oposição ao então presidente Jair Bolsonaro, fosse recebido num jantar organizado pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e desse jantar saísse a informação de que ele se ofereceu para ser ministro da Fazenda caso o Jerônimo Rodrigues fosse eleito presidente da República. Eu não tenho a menor dúvida de que o país teria vindo abaixo. Colombo quer polarizar. Não é isso. Ele quer polarizar o Colombo. O Campos Neto, ele tem todo o direito de fazer o que ele bem entende, votar em que ele bem entende, manifestar o voto da forma como ele bem entende. Agora, a partir do momento que ele foi indicado pelo Bolsonaro para ser o primeiro presidente de um Banco Central autônomo, ele tinha de ter a consciência de que ele ia cumprir este mandato em 2 anos do Bolsonaro, os 2 anos finais do governo do Bolsonaro, e 2 anos, os primeiros 2 anos do mandato de um futuro presidente, que poderia ter sido o Bolsonaro, foi o Lula. O eleitor quis que fosse o Lula. Então me parece que alguém, o guardião da moeda, alguém técnico, tão insensado em diversos segmentos da nossa sociedade, deveria ter um comportamento um pouquinho mais cauteloso e não abrir brecha para críticas de que ele é partidário, porque ele já tinha ido votar com a camisa do Brasil. Total. O que já é ruim. Tava no grupo de Ele WhatsApp já fazia do parte Bolsonaro. do grupo de WhatsApp de ex-ministros do Bolsonaro, o que é pior ainda. Então faz o seguinte, pega o seu como boné. diria minha avó, se guarda um pouquinho, não é? Mas não, ele aceitou, porque esse tipo de homenagem que ele recebeu aqui na Assembleia Legislativa, não é que te laçam e você tem que ir. Te perguntam, nós queremos homenageá-lo. Você aceita a homenagem? Você virá ao evento? A sua agenda disponibiliza qual data? O organizador do evento está na dele, é o deputado Tomé Abdu, que era um dos líderes daqueles movimentos que protagonizaram o impeachment desse presidente capa de Dilma chuva, Rousseff. gente, é só lembrar da imagem da capa de chuva, aquela imagem. E tudo bem, o cara, ele tá na dele, né? Ele foi líder de movimento de rua, se elegeu deputado, ele tá na dele. E ele chamou o Campos Neto para receber a homenagem. Ele também tá na dele. Quem não tá na dele é o Campos Neto de aceitar participar de um evento político. Porque se você é convidado para participar de um evento pelo Tomé Abdu, você já sabe o que vai acontecer. Claro. Você não pode alegar, oh meu Deus, eu não imaginava que foi, oh, mas que coisa, não. E muito menos aceitar participar de um jantar em sua homenagem no Palácio dos Bandeirantes, onde está eleito pelo povo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a estrela do bolsonarismo, estrela do ponto de vista de quem tem mandato, é o bolsonarista com o mandato mais importante do país, é tido como o adversário mais provável do Lula caso o Bolsonaro de fato não possa concorrer. Não dá para ele dar uma brecha dessa. E acho que tem uma tolerância com ele. Fosse outra figura, o mundo teria caído na cabeça dessa figura. Mas como é o Campos Neto, como ele diz o que muita gente gosta de ouvir, especialmente na área da economia, é uma crítica aqui, outra colar, mas eu considero que ele fez
um envolvimento inaceitável para quem ocupa a posição e fez de caso pensado. Claro. Não é que ele foi laçado aqui na esquina, o Tomé Abdu começou a gravar um vídeo com ele, falou feijão só. Não foi isso, né? Então, sabe... Gente, fui lá, tava o Tarcísio. Vocês acreditam? Lá. Eu fui tomar café na padaria, domingo de manhã, de repente eu tomei Abdu, o Tarcísio. Não foi isso, né? Palhaçada. Né? Mas assim, é legítimo que um governo se diga preocupado com juros, com despesas de Banco Central, é legítimo. O problema desse governo é que toda vez que ele fala dessa forma atabalhoada de Banco Central, de juros, o governo encarece os juros que financiam esse governo. Não estou falando dos juros do Banco Central, estou falando do Tesouro. Né? Ou seja, o governo se prejudica e prejudica a capacidade dele de se autofinanciar. E mais, parece que não aprendeu nada com 2011. Vocês lembram que lá em 2011 a gente tinha um governo que estava bem triste, chateado com juros altos e com taxa de juros e com inflação alta? Aí resolveram fazer uma coisa bem experimental. Vamos baixar essa taxa de juros. Qual foi o resultado? Qual foi o resultado disso? Foi ali que começou essa grande recessão. Parece que não aprendeu nada. Então, da mesma forma que é legítima... A inflação estava alta, né? A inflação estava alta. Hoje está baixa. Então. Não está. 3%, né? Está sob controle. Não. Espera um pouquinho. Vai no supermercado sentir esses 3%. Né? Bom, aí é uma Vai no supermercado sentir esses 3%. O que não dá... Porque assim, da mesma forma que é legítima o Lula falar... e fazer críticas à taxa de juros como governo e tudo mais, mas não dá, tem maneiras de você falar isso. E também é legítimo que o Campos Neto tenha aspiração política. É completamente legítimo, gente, que ele tenha aspiração política. Mas não agora, né? Não acho que o mais adequado é, neste momento onde ele está, fazer palanque político. Agora, a aspiração dele é legítima também. Também o que não dá é para o governo sair falando de forma atabalhoada, com interesse político, e prejudicar o próprio financiamento do governo. E contratar a crise ali na frente. É isso que não dá. Olha, eu nunca imaginei que um dia eu ia discordar da minha musa Ellen Brown. Porque o que você falou agora, não estou entendendo, Ellen. Não tô te reconhecendo, Ellen Brown. Quem falava assim mesmo? Não estou te entendendo. Tinha algum personagem que falava isso. Não estou te entendendo, meu. Olha, forma atabalhoada... Não era você que era comunista, não? Como assim? Pô, vim de vermelho aqui em sua homenagem, Ellen Brown. Você falou que o Lula se referiu de forma atabalhoada. O Lula está criticando, em graus diferentes, desde o início do seu mandato, o Campos Neto e o seu mandato, a maneira como ele vem se apresentando, um bolsonarista declarado, assumido agora, mais do que nunca, né? Ele praticamente se jogou para um cargo uma eventual candidatura do Tarcísio em 2026. A coisa já está meio que acertada, né? Então, obviamente, isso não é papel de um presidente de Banco Central. O Rafael fez uma ilustração aqui. Se fosse alguém do Lula com camisa do PT indo votar. Olha, esse exemplo valeria, essa hipótese valeria a gente cogitar se o Lula já não tivesse dado demonstrações de como é que ele trabalhou com isso. Basta lembrar da figura do Henrique Meirelles, um sujeito discreto, um cara com uma experiência absurda e que fez um trabalho elogiadíssimo. Banqueiro e que tinha sido, quando escolhido pelo Lula presidente do Banco Central, recém-eleito deputado federal pelo PSDB de Goiás. Pois é. Ou seja, era um presidente eleito pelo PT, escolhendo um banqueiro eleito pelo PSDB para ser presidente do Banco Central. Pois é, e fez um trabalho que é elogiado até hoje, uma referência como um ótimo presidente de Banco Central. Que tem que ser um cara discreto. Pô, qualquer palavrinha mal colocada, uma frase indevida de um presidente de Banco Central balança o mercado, mexe com tudo. O Campos Neto não sabe disso? Claro que sabe. O Campos Neto não sabia que a notícia dele, a presença dele num jantar em que ia estar Tarcísio de Freitas, Eduardo Bolsonaro, um monte de gente ali, a nata do bolsonarismo não ia repercutir? Claro que ele sabe disso. Ele quis isso, né? Ele se jogou nisso. Tá errado. Acho que o presidente está dizendo de forma muito clara que nós temos hoje um presidente de Banco Central que joga contra a política econômica do governo, que joga contra o Haddad, que joga contra o que o Lula pensa em fazer. E outra, nós ainda temos a maior taxa de juros do mundo. É isso. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.